Olá, irmãos. Efésios capítulo 1 e o versículo 13 e 14 diz assim: Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. Como nós podemos ter certeza da vontade de Deus? Essa pergunta, de fato, é muito importante. Porque ela nos faz pensar em quantas decisões nós ficamos depois em dúvida, ou até mesmo quantas coisas nós achávamos que deveriam ser de um jeito e foram de outro. Ou talvez você mesmo agora deve estar pensando se deve ou não tomar uma decisão. Qual é o melhor caminho? E para você que conhece a Deus, o melhor caminho, você sabe, é a vontade de Deus. Porque Deus não precisa do ser humano. Ele sabe que, na verdade, nós é que precisamos dele. Então, se Deus tem uma vontade, essa vontade é para o nosso bem. Porque nós somos mesquinhos, nós pensamos em nós mesmos, nós queremos buscar os nossos interesses e tentamos melhorar a nossa vida de várias formas. Por isso, sempre há um interesse egoísta do ser humano. No entanto, quando nos aproximamos de Deus, isso muda. Começamos a nos esquecer mais de nós e pensar nos outros. Mas, acima de tudo, aquele que se aproxima de Deus, pensa em Deus. Porque o amor é o contrário do egoísmo. Muitas pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio, mas não. O contrário do amor é o egoísmo. Porque foi realmente e exatamente o que Jesus fez. Ele veio ao mundo e não pensou em si. E ele sim, como diz a própria Bíblia, é o amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4:8 fala claramente. Todo ser humano que, por incrível que pareça, tenta fazer apenas a sua vontade, pensar apenas em si mesmo, ele falha terrivelmente e se sente extremamente infeliz. O segredo para a felicidade é pensar nos outros, é cuidar dos outros, é querer o bem dos outros. E o mais difícil, e foi o que Jesus ensinou, é amar aqueles que não merecem, indignos, assim como nós somos, indignos perante Deus, perante o seu grande amor. Mas a pergunta continua: como saber qual é a vontade de Deus? Aqui o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Efésios, quer dizer, na única carta, no capítulo 1, ele fala: mas vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós usamos o selo nas cartas para poder designar o tipo de encomenda. Mas na época que foi escrito esse texto, o selo era usado também em cartas, em documentos, mas principalmente em propriedades. Você lembra quando Jesus foi sepultado? Estavam com medo que o seu corpo fosse roubado.
Então, o exército romano selou o templo. E selar também significa fechar e colocar uma identificação, que é o que nós fazemos também com as encomendas, com as cartas. Mas na época em que foi escrito, mostrava que o selo era para algo que pertencia a alguém, que mostrava de quem aquilo era. E aqui o apóstolo Paulo fala: vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a resposta para a nossa pergunta de hoje é que a única forma de sabermos qual é a vontade de Deus é se entregar em primeiro lugar. E como é que eu sei que eu me entreguei a Deus? Através do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo agir em você, claro, se em primeiro lugar você se entregar a Deus, esse Espírito Santo vai colocar o selo de Deus em você. É claro que lá no Apocalipse, no capítulo 7, fala de um selo de Deus em especial. Mas aqui fala que o Espírito Santo, ele sela você, ele separa você. E o significado de santo é exatamente isso, separado. É aquele que Deus ungiu com o seu Santo Espírito. Que disse, esse é o meu filho, essa é minha filha. Eu vou usá-lo, eu vou usá-la. E vou conduzir a vida dele. Saber qual é a vontade de Deus nada mais é que ter convicção, ter certeza. Por mais que doa, por mais que o coração queira fazer outras coisas. Por mais que tenha um nó na garganta e você queira fugir. Por mais que talvez pareça agradável hoje a sua vida e você acha que tem que continuar dessa forma, Deus, no bom sentido, sempre vai incomodar você. Sempre vai querer que você cresça. Então, por mais que você esteja vivendo um momento de paz, na presença de Deus, ou talvez um momento de guerra, esse Espírito vai mostrar o caminho. Por isso o texto bíblico fala, quando você não souber para onde ir, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho. Ande por ele. Essa voz é o Espírito de Deus. A certeza você só vai ter quando tiver intimidade. Você que é casado, ou você que tem filho, quando você ouve a voz da sua esposa ou do seu marido, você sabe ou não sabe que é ele, que é ela? Com a voz do Espírito Santo não é diferente. Assim você vai saber qual é a vontade de Deus. Porque quando Deus controla, quando Deus governa a sua vida, quando Deus te mostra o caminho, não há dúvida, não há temor. Porque Deus é amor, lembra o que eu disse no início? E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não haverá medo. Por isso, no versículo 14 que nós lemos hoje diz que ele quem? O Espírito Santo é a garantia da propriedade de Deus. Que propriedade? Você. Você pertence a Deus. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode contra a sua vida. Porque Deus está com você. Mas Ele quer que você saiba que a vontade dele é o melhor. Não porque Ele está pensando nele, mas porque Ele pensa em você e ama você. Bom dia para você. Ou talvez uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.